Então vamos explicar 4 classes, né? Do nosso laboratório 6, né? Classes e métodos. Então a gente vai continuar na classe player, tá? E vai usar essa diretiva this, né? Certo? A gente vai trabalhar nesse método aqui. Na verdade é um coletor, a gente fala um coletor, né? Que é o onTriggerEnter. A gente vai trabalhar nesse método de ajuste de pontos e exatamente no método da healthbar, tá bom? Então começamos aqui com a nossa classe player, que já foi do Lab 5, né? E perceber que aqui tem o caractere, né? Por que não herda de monobehavior? Por que a classe player não herda de monobehavior? A resposta começa com A, tá, pessoal? A resposta é um modificador, tá? Começa com A. E é a B, tá? A B. É o tipo de classe que a gente viu na aula passada, tá? Um modificador de classe, na verdade. Lembrar que as classes, elas são modelos que você vai configurando na máquina, né? No seu projeto, né? Tá? Então, a classe player, né? Ela tem um modificador, né? Que aqui ela herda de caractere, certo? Normalmente, todas as classes para serem acopladas a game object tem que herdar de monobehavior no Unity, né? Então, por que não começa com... Por que não herda de monobehavior aqui no caso? E a resposta começa com AB, tá? Vou até dar mais uma dica. Tem 3 letras. ABS. Não? É um modificador de classe esse. É um tipo, na verdade, tá? É uma definição de tipo de classe, tá? Não? É modificador abstract. Modificador abstract. É, perfeito. Ah, já foi. Não. Te dou. Hoje você vai fazer a festa, Lula, tá? Ok. O modificador abstract, né? Ele faz o que, pessoal? Ele indica para o compilador que a classe que vai ser criada, ela é uma classe incompleta. Ela tem partes, tá? Então, a gente faz um núcleo core, né? E vai fazendo, escreve ele abstract, e ele vai sendo completado pedaço por pedaço, tá? E essa classe, essa herança, esse modificador caractere, né? Essa classe caractere, ela originalmente ela é de monobehavior, mas aí o player, como herda de caractere, ela não precisa, para ser acoplada a um game object, ela precisa que o caractere entre, né? Que é o classe abstract, e depois você acopla o script player junto com o caractere. Aí, juntando os dois, você tem uma definição completa, né? Então, a definição, a modificador abstract, indica que aquela classe vai ser composta pedaço por pedaço, fatiada. Tá? Mas vai herdar de monobehavior originalmente, e quando ficar completa, você consegue anexar um game object. Se você não tem essa definição completa, ou concretamente, se você não tem a definição completa, ele não vai funcionar direito. Agora, se você não tem a definição originária, que é a de Boring Behavior, o Unity vai falar, essa classe, lembra, né? Tem uma classe chamada Scriptable Object, né? Que ela permite que você vá fazendo itens, né? Ou configurando dinamicamente coisas. E que já é uma classe aceitável do Unity. As outras classes você pode ir fazendo, mas elas não podem anexar Game Object, né? Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma classe, já fez na aula anterior, uma sementinha caractere que herda de monobehavior. Então, se você pegar player e caractere
compilar junto, ela vai poder ser anexada ao GameObject, né? Tá? É o nosso caso aí. Eita, tá difícil esse negócio aqui. Esta linha aqui, né? Define a propriedade da personagem player dentro do health bar para player instanciado. Qual a linha? Esta linha aqui, public health bar, certo? Veja a conexão entre o código que vamos adicionar ao health bar e o script player. Esse código aqui. O script health bar usa este player game object para recuperar a propriedade máxima de pontos de dano. O script health bar vai ser no próximo slide. Nesse aqui ainda não está pronto, né? Mas então a gente tem um prefab que a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Health bar, eu chamo de health bar. E aqui eu tenho dentro de start, né, quando esse objeto sobe na objeto player, né? Sobe game object player, sobe na máquina, ele health bar ponto caractere, né, certo? Ele vai usar essa diretiva this, né? Essa diretiva this é essa daqui. Então ele está dizendo esta classe mesmo, tá? Então esta classe, tá? Que ele tá trabalhando aí, né? Então o que faz essa palavra-chave this, né? Então a pergunta que eu vou mudar já está feita, né? O que ocorre quando uma classe necessita referenciar sempre a si mesma? Então, uma autorreferência, né? Então, como é que uma classe se referencia, autorreferencia, né? Como uma classe se autorreferencia? Referencia, né? Certo? E a resposta básica, né? Tá difícil. Essa é a função desse declarador, dessa diretiva, né? This, né? Então, quando o nome de um parâmetro, alguma coisa da função, ou um parâmetro, ou a própria referência do código, quer referenciar aquela coisa que está dentro dela mesma, né? Tá? Então, essa é a função da diretiva disso, certo? Voltando aqui né? Então, o health bar que ele está querendo referenciar é esse mesmo aqui, tá? Ok? Então, e aí você coloca em pontos dano, né, o valor, que é o início pontos dano, e você vai criar, né? Vai criar health bar a partir dessa método instantiate, que ele faz subir na máquina a health bar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um prefab, tá? A gente salvou ele como health bar prefab aqui, né? Tá? Salvou no sentido de tá indicado lá. Então, o prefab que você acopla lá é esse que vai ser usado nesse game object, né? Player, tá? Então, o player vai receber uma health bar, certo? Já vimos essa parte aqui, né? Bom, então, agora, pessoal, o que a gente vai... o que é a health bar? O que é a health bar? A que a health bar tem que reagir? Né? Então, pergunta é essa, né? Aqui, a health bar reage. A vida, saúde ou energia, né, vital, mana do player, o player recebe uma health bar. O que ele... O que acontece com essa health bar, pessoal, num game normal aí? Pensem um pouquinho. Pontos dano. Perfeito, Carlos. Isso daí é a variável, né? É a variável referenciada, né? A variável acoplada, né? Acoplada. Ok. Perfeito. Mas então, pergunta é, o que a variável acoplada pontos dano, ela... Então, agora, isso aí é assim, a linha de código. Agora, pensa na ideia. Então, a gente está pensando agora na ideia do design, né? Então, uma health bar,
Tem coração e tem inimigo. Os outros, game object. Quais, Luana? Quais? Bater nos espinhos. Exato. Ok. Ok, Luana. Tá? Então, no nosso caso, né? O inimigo, né? Quando o inimigo pega o player, tá? É um pega-pega, tá? O inimigo, ele fica perseguindo, a gente vai fazer o inimigo tem uma IA. Na hora que esse inimigo, que a IA dele for encostar no player, é como se fosse um zumbi, né? O zumbi não tem arma, mas encostou, vai morder, tá? Então ele vai causar dano no player. Porém, tem corações também. Qual que é a função do coração? Né? Num jogo normal. Qual que é a função de um coração num jogo normal? O inimigo curar, certo? Perfeito. Então, ok, Carlos. Então, quando eu pegar, né, meu player, encontrar, pegar, né, ou adquirir corações, ele ganha vida, né? Saúde. E quando o inimigo dá hit nele, ele vai perder vida. Tá bom? Tudo bem? Então essa é a ideia, né? Das duas coisas aí. Então vamos ver essa ideia do design, agora vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, esse método onTriggerEnter 2D na verdade, é um resgate. A gente fala que é o Unity, né? A engine, ela está feita para em C Sharp. E em C Sharp existe uma coisa chamada evento, né? Tá? O evento causa uma mensagem. Então, o onTriggerEnter 2D, ele pega a mensagem, tá? Então, pergunta que eu faço é a seguinte. Difícil aqui meu PowerPoint. Este método recupera uma mensagem, né? Qual mensagem? Olha aqui o método, tá? Tá? A mensagem é um trigger, né? Trigger em componentes, um evento assim de raspão, tá? Um evento assim, né? Tipo bola, né? Ok? Bola batendo, né? Tá? Isso causa um trigger. Então, olha aqui a estrutura do método, né? Qual mensagem o trigger recupera? Tá? Então, o sistema engine gera uma mensagem, mas qual mensagem ele gera? Quando ele tem uma colagem. Exatamente, Luana. Ok. Ok, Luana. Quando a colisão. Então, o detetor de colisão é feito, a detecção de colisão, né? Então, se for uma GPU, a GPU faz. Se não tiver GPU, se for o próprio hardware do PC, do notebook, a interface gráfica vai fazer. Ou um software, né, da BIOS vai fazer negócio aí, mas não está no programa, tá? Então não está no código da engine, é uma coisa que é delegada, né? É um processo delegado, tá? Na verdade é um processo concorrente, a gente fala, né? Então, se tem GPU, é totalmente concorrente. Inclusive, sai da máquina para ir para outra máquina. A GPU é uma outra máquina, né? Na verdade, outras máquinas, a GPU é um monte de máquina junto, né? Bom, então, ele detecta, né, pessoal? Tá difícil esse negócio aqui, né? Eu acho que quando eu escrevo, ele detecta, ele resgata o collider, tá? Então, o collider 2D, que vem nessa variável collision, tá? Por que eu coloco em inglês? Porque porque senão fica colisão sem o tio, né? Certo? Então eu deixei em inglês, certo? Porque não é o collider. O collider
collider é um ente, né, geométrico que envolve o game object, né? Moeda, o ouro, o personagem, o player, né? Seu collider. A colisão é uma mensagem, né? Então é um collision, né? Então é colisão mesmo. Então, como não tem tio, né? Então, esse cedilha, então eu deixei em inglês, tá? Às vezes eu ponho em português quando eu tiver só um acentinho básico digamos assim, perde, mas não fica tão ruim. E quando não tem, quando se cedilha, tio, aí fica muito estranho, né? Então eu deixei em inglês, tá? Peço perdão, mas eu faço assim. Então, como este evento message ocorre, né? Então aqui é uma pergunta técnica, tá? Então, para detecção de colisão, o que é preciso instalar, configurar, né? No Game Object. Tá? Isso aqui é uma pergunta que eu acho que vai estar numa lista. Se você não caiu, se já não está na lista, vai ter numa lista, tá? O que é preciso instalar para que um collision seja detectado? Colisão seja detectada. Que ocorra o evento para que o on-trigger enter recupera a colisão, né? Pega, né? A colisão aparece, a mensagem collision aparece e o on-trigger enter pega ela. Mas o que eu preciso instalar no meu com propriedades do componente, né, do Game Object, para que seja possível detectar a colisão, né? São duas coisas que precisa instalar, tá, pessoal? Vou dar uma dica, né? Eu já expliquei, comecei a explicar agora há pouco, né? Da voltinha, né? Certo? Alguma coisa que contorna, né? Tá? Duas coisas que precisa instalar, tá? Configurar nas propriedades do Game Object, né? Então, por exemplo, meu Pikachu, né? Meu Pikachu é 3D, mas eu preciso instalar alguma coisa. Aqui está o meu mesh do Pikachu, né? Ou o meu sprite, né? Eu tenho uma sprite de seta, né? Tá? Sprite de seta, tá? Então, eu preciso não basta ter a imagem, eu preciso instalar alguma coisa na imagem, no mesh, né? Dela. E na verdade, são dois componentes, né? Tem que ser instalado. O primeiro começa com C. É C, tal. Outro é R, tal. Um é collider, ok, Luana. Perfeito. O collider é a geometria, né? Ok, Luana. Então, o collider é a geometria, né? Então, o collider é o que vai em volta, né? Então, independente da complexidade do Game Object, né? O collider é só na verdade, só onde eu quero que detecte. Por exemplo, né? Se eu quisesse que só as mãos do Pikachu fossem possíveis de colidir, eu instalaria collider só nas mãos, ou só na cabecinha da orelhinha do Pikachu, ou no rabo dele, certo? Então, no caso de um melee, né? Só na espada, né? Basicamente o collider basta ter collider na espada, né? Tá? Então, mas falta um. Tá? Falta um. Um componente é o collider. E o outro seria qual? Do player, né? Exatamente. Acabou. RB, né? Tá? Rigid body, né? Então, só que a gente põe RB 2D, né? Corpo rígido 2D. Então, o corpo rígido é um componente que a dinâmica vai entrar. Então, a força vai entrar, né? Mas, acima de tudo, o corpo rígido é que colide com uma geometria, né? Então,
Geometrias só não colidem, tá? Elas podem até colidir, mas elas não geram um trigger. Então, a, ela gera um evento, mas não é collider. Porque senão, né, o que aconteceria? Se duas geometrias colidissem, quando um inimigo bate com outro inimigo, ficaria gerando evento, né? Tá? Então, não é legal esse negócio aí. Apesar que isso é gerado, mas, bom, paciência. Deixa eu só lembrar o que eu queria falar. Sim, então você põe um, um collider num, né? Um componente collider e um componente de corpo rígido. Por quê? Porque aí você pode ter borda e massa, né? Então a massa é gravidade, né? Então, por exemplo, uma prancha, né? Que você quer que ela toque numa outra prancha. Então, se você põe a gravidade, você põe o corpo rígido aqui, né? E, e se a prancha está fixa no meio, na hora que o personagem bate, sobe aqui com gravidade, com o corpo rígido também, a prancha desloca, tá? Então, este negócio aqui, ele não é programado. Esse aqui, lógico, ele é programado pela engine, né? Pela física da engine. Mas o programa não faz nada, ele só coloca um corpo rígido na prancha, um corpo rígido no personagem. Na hora que o personagem chegar na prancha, ela desloca e bate aqui, certo? E dá uma colisão, tá? Detecta a colisão, tá? De uma prancha com outra, né? Tá bom? Ok? Ficou confuso ou tá claro? Carlos, entendeu? Carlos, entendeu? Perfeito. Então, a gente, né, colocou uma variável, um ball, deve desaparecer. E a gente está dizendo que ele, então aqui, ó, isso aqui eu expliquei na aula anterior, mas uma semana é um monte, né? Se, né, o collision, o meu evento, né, minha mensagem, né, eu peguei desse game object a tag, né, eu comparo, né, ele tem uma tag e uma etiqueta do game object, né? Então, se ele é um coletável, concretamente, por exemplo, uma moeda, né? Então, se é um coletável, vai entrar aqui. Se não for, ele vai passar direto, tá? Então, no fundo, estou vendo se é coletável. Aqui eu não estou testando o caso do inimigo, né? Tá? Aqui é coleção de itens, né? Tá? Então, criei o objeto done object, né? Então, colisão, né, esse parâmetro aqui, game object, peguei o componente consumível, né? De novo aqui, como ele tem um acento, eu botei em inglês, né? Consumable, tá? Então, este método aqui, ele tem dentro dele a variável item, tá? Acessei a variável item e coloquei em done objeto, certo? Então, o que eu devo... se o done objeto ele não é nulo, ou seja, tem item, né? Então, o item é concretamente moeda ou coração no nosso caso. Então, não é nulo, tem uma moeda lá, né? Porque pode acontecer que a gente não tenha configurado isso direito, mas se a gente configurou, vai ter a moeda e o coração, né? Então, vamos lá. Então, se o objeto, o item, né, não é nulo, então eu crio uma variável, deve desaparecer, digo que ela é falsa, então por enquanto não desaparece nada, tá? Por que eu chamei a variável aqui? Qual a função desse indicador? Tá. Por que eu criei de cara, né? Porque eu crio um ball, né? Um ball para aparecer. Desaparecer. Por que eu crio um ball para aparecer e desaparecer? Então, eu vou dar dica, sempre pensando no jogo já, né? Então, moedas, se são itens coletáveis, tá? Não vai dar se você vai remover o item tela ou não. Perfeito. Você respondeu antes de eu colocar o problema, Luana, tá? Então, moedas, né? Na hora que eu, digamos assim, moedas não tem limite, eu vou catando moeda. Agora,
Não, coração. Se eu tenho 100% de vida, né? E eu esbarrar com o coração, não faz sentido eu catar o coração, tá? Certo ou não? Por quê? Porque eu já tô cheio, né? Quem tem vida plena não precisa de mais vida, né? Quem não tem dano não precisa de saúde, mais saúde, né? Tá bom? Então, vamos lá. Certinho, porque eles estão de 21 e tô no meio da aula, né? Então, agora a gente está fazendo o ajuste pontos de dano, né? Tá? Então, que tem a ver com o coletável, né? Certo? Então, aqui eu tenho, perdão. Então, aqui eu vou só. Entramos no switch, né? O switch pega o tipo do item, né? Eu tenho dois tipos configurados: moeda e saúde, né? E coraçãozinho, tá? Eu podia botar heart, mas sei lá, coloquei saúde, né? Então, acho que é pelo nome do dano, né? Se dano é saúde, né? Então, deve desaparecer. Se for, né? Case, moeda, ele vai apagar a moeda, né? E vai sair. Se for coração, saúde, ele vai chamar o método ajuste pontos dano, vai o dano objeto, né? Que o Collision me trouxe. Collision sabe qual foi colocado no dano objeto, né? E essa propriedade, esse dano objeto tem a propriedade quantidade. Então eu vou passar essa propriedade quantidade para o método ajuste pontos dano. Então, o ajuste pontos dano, ele é só chamado nesse caso aqui quando tem coração, tá? Se não for nenhum dos dois, break, vai embora, né? Certo? Tá bom? Vamos só acabar aqui. Se deve desaparecer, se for verdadeiro, eu vou fazer set active false. Essa pergunta eu já fiz, né? Mas vou repetir de novo. Por que set active? E não destroy? Destrói é um jeito de acabar com a instância, tá? A instância destruída, ela é eliminada da memória, tá? Por que set active true e false e não destroy? Já fiz essa pergunta. Né? Não sei se você estava na aula. Né? Certo. Verdade. Então, você, Carlos, acertou metade, né? Ok, Carlos, né? Então, você tá certo o seu raciocínio. Mas o principal é que a limpeza de memória do destroy é time consuming, ou seja, a Luana respondeu, então as duas, ok, Luana, ok, Luana também. Então a Luana respondeu o set. Esse é meu Google. Mas o set active, ele limpa o objeto limpa o objeto da memória, né? Mas ele não dá overhead time, não, ele não tem pilha empilhando e desempilhando. Então, é só digamos assim, não aparece na tela digamos assim, ele é irrelevante no sentido de lógica, né? Então é um jeito. Ah, mas professor, fica com umas coisas na memória. Sim, 6 bytes, 16 bytes, né? Para megabyte, pessoal, isso não é nada, né? Tá? Então, isso mesmo. Não, é verdade, Luana. Essa coisa do set active é que, basicamente, é o seguinte. Ele é apagado, a resposta é bem legal, ele é apagado da memória gráfica. Some da memória gráfica. Mas, de alguma forma, continua o projeto dele, né? O molde dele na máquina, né? Só que quem gera overhead de update, né? Update mesmo, do FPS, é na memória gráfica. Então, quando você apaga a memória gráfica, então o calor do sistema, né?
Então, é o que precisa. O overhead na memória principal, ou memória virtual principal, ele não é grande, não. Tá? Ele tem um pouco de lixo, sim, mas, falar a verdade, quando você vai esburacando a memória principal, esse lixo aí não é reutilizado, tá? Se você vai apagando coisas da memória principal, essa pilha aí não consegue limpar aquela memória, não, tá? Não consegue usar, né? Se eu tenho 4 bytes aqui, 4 bytes ali separado, você não consegue fazer depois um objeto de 8. Não consegue juntar, tá? Então, apesar de ter lixo, ele não, limpar esse lixo não é prático, tá? Perfeito? Então, mas, os dois acertaram, né? Os dois estão certos. Então vamos aqui, ajuste pontos anos é só com decoração. Então, ó, ele recebe uma quantidade e ele volta um ball, tá? Então é importante entender que ele volta um ball, né? Tá difícil aqui, né? Por que não tá entrando aqui? Agora sim. Eu acho que meu mouse tá pifando. Então, às vezes você clica nele, ele não vai, né? Então, é um ball de volta, né? Tá? Então, vamos olhar o código aqui. Olha o código e presta atenção nessas duas condições aqui, tá? If pontos dano é menor, valor, né? É menor do que o máximo, né? Ele vai entrar aqui e vai somar a quantidade. E vai imprimir a quantidade no PD, pontos dano, certo? E vai retornar true. Caso contrário, né? Se não retornou, é porque ele continua, né? Então, é falso, certo? O que significa essas condições em relação a essa variável ball? O que tem esses dois? O que acontece com o coração? Não? Sempre pode perguntar ao contrário, né, pessoal? Ou seja, retorna quando ajusta, retorna verdadeiro quando ajusta e retorna falso quando não ajusta. Né? O que está acontecendo aí, né, com o coração? Sect ative, né? É a mesma pergunta que vocês responderam, só que foi para a moeda, né? Tá? Agora é o coração. Ele some ou não? Então, mas em que condição ele some e em que condição ele não some, Carlos? A resposta sua está parcialmente certa. Certo? Então, responder inteiro, né, Carlos? Ó, quando ajusta os pontos, quando eu posso aumentar a minha vida, ele some. Quando ele não pode aumentar, ele está cheio, né? Certo? Quando ele é máximo, ele está no máximo, ele não some. Então ele não consegue coletar, certo? Não consegue coletar quando ele está cheio, né? Ok? Ok. Perfeito. Luana, ok? Perfeito. Então, health bar, vamos lá. Importação, você tem que colocar, né? A UI, tá? Using Unity Engine UI, porque você tem que colocar, você está colocando canvas, né? Tá? É,
Você precisa associar objetos. Sempre que vocês têm essas interfaces, lembrar da lista 1, né? Lista 1. Public, né? Public é o jeito de criar interface do Unity. Então, na hora que você cria o public, você tem que associar esse negócio aí, certo? Então, você tem a sua Healthbar aqui configurada, né? Tá? Então, fill amount aqui, ó. Se você tem meter image, né? Ponto fill amount, que é o jeito de acessar aquele fill amount do componente, né? Do gráfico componente. Aí você põe pontos dando valor dividido pelo máximo. Então é um percentual, né? Se for o máximo, vai ser sempre 1. Se for 0, vai ser 0, né? Tá? Então, você inicialmente você põe máximo posição igual o caractere, né? Tem um máximo que ele... Por exemplo, você poderia ter vários caracteres, vários não. Um caractere, quando ganha uma vitamina especial, ele pode ter mais força. Se você vai lutar contra um boss, né? Certo? Você pode botar o seu super, né? Seu super personagem aí com mais vida, né? Tá? Já que ele vai lutar com um boss mais potente aí, tá? Então, o máximo posição pode mudar dependendo do estágio do jogo, né? Certo? Então, você entra em Start, em Update. Se o caractere não for nulo, né? Tá? Se você tem um caractere na jogada, ele vai ajustar o meter, o fill amount dessa... vai calcular, né? Vai calcular o fill amount, né? E aí você vai imprimir no text, PD text, PD, dois pontos, exatamente esse valor, né? Que era em 0, mas esse multiplicado por 100, né? Aí vai aparecer o valor daqui, 0,660, tá? Ok? Ok, o Healthbar? Esse script, né? Ok? One, ok? Perfeito. Vai imprimir justamente. Esse aqui ele é definido pela posicionamento, né? Tá? Então aqui associa, né? Como eu falei, as interfaces próprias, vai ter que associar pontos dano, que é o lugarzinho do objeto que a gente está colocando o texto, né? O caractere, que é o player, né? Meter image é o fill amount, lá certo, o verde lá, né? Esse que você vai ter que colocar no meter image. E o PD texto é o que vai lá no quadradinho, né? Aqui está a bar, embaixo na esquerda que é o meter image, né? PD texto, perdão, né? E vai usando esse menu create, que é dos objetos scriptáveis da aula anterior, certo? Associar meter image ao slot object e PD text. Isso aí, no laboratório, quando você tem os passozinhos, a gente é chato não, é detalhado, porque são várias informações pequenininhas que tem que colocar. Então você tem que fazer com detalhe, tá? Façam com calma esse parte do laboratório para dar certo, hein, tá? Então, sumário dessa parte do Healthbar, tá, pessoal? Quando o player colide com o coração, ajusta o pontos de dano e incrementa o valor dentro do objeto pontos de dano até o limite do máximo pontos de dano, que é o 100, né, se não me engano. O script de Healthbar tem também uma propriedade chamada pontos de dano, que referencia o mesmo objeto pontos de dano do player, por causa de diminuir, né? Tá? A gente vai ver que quando o inimigo dá hit nele, que vai diminuir isso, né? Healthbar add module behavior, logicamente, então, esse update aí, quando é que vai o coração, nesse caso aqui só tem o coração, então pegou o coração, ele já vai mostrar na tela, porque a cada FPS ele vai atualizar a imagem da barra de saúde, né? No método update, verificamos o valor corrente e ajustamos o fill amount. Então, o que eu acabei de falar, né? Tá? Tá bom? Esse é o sumário do que vai acontecer aqui na nossa Healthbar, né? Tá bom? Claro, aqui a gente, então, aqui, pessoal, uma coisa importante, por que eu quis fazer esse ponto passo a passo aqui? Uma coisa é a ideia, outra coisa é o script,
E outra coisa é a junção dos dois na configuração componente, ou seja, é preciso acertar ponto a ponto os componentes gráficos instanciados na hierarquia e na scene do jogo, né? E com o script. Se você não faz as duas coisas juntos, você tem os componentes separados, mas eles não estão linkados, as interfaces não estão. Interface é igual. Interface é igual. Lego. Lego, as peças soltinhas, mas quando é que as peças, você pode até empilhar elas mais ou menos, mas quando é que uma peça Lego encaixa, quando faz clack, lembram? Clack. Então, o clack é quando você faz certinho a conexão entre um componente e outro através das interfaces certas, né? Tá? Se eles têm as mesmas propriedades e se eles têm as mesmas características, as mesmas propriedades, eles encaixam, e aí você faz clack, tá? Então, entender a lógica, entender os passos de configuração e entender as conexões, entender as três coisas. Tá bom? Pode passar?